Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mas vamos nos sentar. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Todos já sabem qual é o tema da campanha, né? Aleluia. Aleluia. E é Lucas capítulo 7. Vamos colocar essa página. Mas Deus ainda vai falar mais um pouco, depois que eu ler. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou lendo esse livro, número 7. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Aleluia. Então faremos aqui. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Esse é o título da minha Bíblia. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado que estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedir a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Versículo 6. Então Jesus foi com ele, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Versículo 6. Então Jesus foi com ele, porém, quando já estavam perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma hora e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho um soldado que obedece a minha ordem. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Versículo 9. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí o amigo do oficial voltaram para a casa dele e encontraram um empregado curado. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o soldado, o oficial, tinha muita fé mesmo. É a fé que nós devemos ter também. Todos nós devemos ter fé. Aleluia. O oficial aqui, ele demonstrou a fé dele. E com apenas a fé dele, pediu para o empregado dele que curasse. E Jesus assim o fez, curou ele. Então você que está aqui hoje nessa noite, que eu sei que você vai buscar algo para si, ou para os seus familiares, ou para um amigo, vai buscar cura. Pode ser uma cura, pode ser aquilo que tiver no seu coração. Deus vai abençoar a cada um de nós, mas dependendo da sua fé, da nossa fé. Amém? Agora eu quero aqui, vamos voltar um pouquinho para trás. Nós vamos agora aqui nossa Bíblia, em 2 Reis. Aleluia. 2 Reis, onde vamos ver a cura de Naamã. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha, Deus. Aleluia. Naamã 5. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Então estarei lendo. Antes de eu ler o versículo número 1, eu vou ler esse pedacinho para a igreja. Eliseu ficou conhecido também fora da terra de Israel e acabou curando Naamã, o comandante do exército da Síria. Em sua pregação na sinagoga em Nazaré, Jesus citou esse acontecimento como prova de que Deus quer bem a todos e não somente ao povo escolhido. Então Deus quer bem a todos nós, não somente todos. Quando eu falo todos, é todos, não é só cristãos, todos. A parte de reconhecer e aceitar que Deus está sempre aberto, de braços abertos para nos abençoar, né? Temos que entender isso. Aleluia. Versículo 1. Eu vou
comandante do exército da Síria era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército do Sírio. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Essa doença dele poderia ser um câncer de pele, não importa, mas ele tinha esse problema com ele. Muitas das pessoas, às vezes, têm tudo, mas tem um problema dentro do coração dele. Isso aí ele sabe. E Naamã tinha esse problema. Talvez tenha até um problema escondido, né? Mas ele tinha esse problema. Num desses ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel, eu entrego esta carta a ele. Mas eu vejo assim, meus irmãos, se você está aqui hoje, você que está aqui hoje, que veio buscar uma cura, que veio buscar a bênção através dessa campanha que a missionária está na frente. Então eu vejo dessa maneira. O Naamã foi falar ao rei, ele falou: rei, em tal lugar tem um profeta. E o rei, mas eu acho que ele deveria ficar quietinho e buscar, e correr atrás do profeta para receber essa cura. E através da menina ele ficou sabendo desse profeta. Porque o rei ordenou que ele fosse aqui, que eu vou ler. Mas, e se o rei fala não vá? E se o rei ordena que ele não vá? Então, quando a gente vai fazer algo para nós, não adianta chegar no vizinho e falar: vizinho, lá naquela igreja está tendo uma campanha de bênção, eu acho que eu vou lá. Porque de imediato o vizinho pode pegar e pôr areia nessa conversa, pode afastar você da sua bênção. E você acaba se afastando. Claro que eu não vou, não, você está certo. Então, Naamã deveria ficar quietinho, embora o rei autorizou que ele fosse. Então vamos lá, para nós entendermos. Então Naamã saiu levando. O rei disse: vá falar com o rei de Israel, entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupa finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é o meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel viu a carta, rasgou as suas roupas, em sinal de medo, exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? E que tenho o poder de dar a vida retirada? Ele está querendo briga? O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra, Eliseu ficou sabendo do fato e disse assim: por que o senhor está preocupado? Ele perguntou ao rei: mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que é um profeta de Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar do rei e me curaria. Então, Naamã, na visão dele, ele achou que quando chegasse lá, o profeta já estava na porta da casa dele esperando ele. E ele não gostou, porque ele recebeu um recado do profeta. Ele não gostou daquela atitude. Então, nós que vemos na igreja, vemos as nossas bênçãos, quando nós chegamos aqui, a gente, quando nós recebemos o recado, a gente não pode pôr dificuldade nos nossos caminhos. Se em tal lugar está abençoando, está curando, a gente tem que ir lá. Para quem está precisando, tem que buscar. Ele não, e quando ele chegar lá, tudo que for falado para ele, faça isso ou faça aquilo, ele
tem que fazer. Porque quando não recebeu a ordem para se banhar no rio, ele ainda questionou o rio, ele achou que aquele rio lá, na cidade dele, seria melhor do que aquele ali, como está dizendo aqui. O profeta Eliseu, aqui. Então Naamã foi com seus cavalos. Eliseu mandou que um empregado saísse daqui e dissesse a ele, fosse se lavar 7 vezes no Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado. Disse ele, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente que me curaria. Além disso, por acaso o rio Abana e Farba, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar nele e ficaria curado? Então, como eu disse, mesmo tem pessoas que, no caso de Naamã aqui, ele quer tudo fácil para ele. Ele queria encontrar o profeta ali, esperando ele, braço aberto. E falaria assim, não, vai, se banhe, vai se banhar. Onde é que você está machucado? Onde é que você está dolorido? Ele queria que ele fosse tratado assim, mais as coisas mais simples. Não é assim que as coisas são feitas. A gente vem na igreja, no caso aqui, a missionária está na frente da obra, ela vai orar. Quando ela fala, sai do seu lugar e vem aqui, você não vai conquistar, também não vai ficar com vergonha da pessoa que está do lado e não tem que ir lá de cá. Venha assim, com o coração aberto, crente que você vai ser. Aleluia, Deus! Venha de coração aberto. Deus! Não faça como que ficou escolhendo o rio, reclamou que o homem não estava esperando ele. É verdade, Porque às vezes um pouquinho assim de contrariação da gente, às vezes fica difícil de chegar para as pessoas. é verdade. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 13. Então o seu empregado ele foi embora no lugar, ele se retirou, foi embora não. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disse, se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. As suas carnes ficou firme e sadia, como as de uma criança. Aleluia. Então, meus irmãos, ele aceitou, os amigos dele foram, falaram com ele, puxa, é tão difícil você tomar um banho, como o profeta pediu. Aleluia. É tão difícil assim. Vá lá e dá 7 mergulhos para você ficar curado. Naamã foi e tomou os 7 mergulhos. Então hoje nós aqui, todos que estão aqui presentes, nós vamos fazer o seguinte: aqui não tem um rio para nós dar 7 mergulhos como o profeta pediu para Naamã, mas nós vamos nos levantar todos vamos nos levantar, e quando eu contar 1, 2, 3, vamos dar 7 vezes, glórias a Deus. Vamos levantar. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos dar 7 vezes, glórias a Deus, com fé, mas estremecer as paredes. Nosso coração. Aleluia. 7 vezes. Eu vou botar na minha mão. Aleluia, glória a Deus. 1, 2, 3. Esse glória a Deus que nós temos é como se fosse os 7 mergulhos que Naamã deu. Então, nós também estamos participando aqui do mergulho de Naamã. Deus escutou. Aleluia, glórias a Deus. Depois ele voltou com todos seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro
presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Então, meu irmão, ainda digo mais aqui. Aleluia, Jesus. Nem a missionária que está aqui na frente da obra, nem os pastores, nem o pastor, o presidente Marcial, nenhum agente de Deus ora para uma pessoa quando ele está precisando, em busca de droga, em busca de troféu, em busca de presente. Ele ora porque Deus deu a unção para ele orar para as pessoas. Então, jamais ele vai querer presente em troca, algo em troca. Porque quando ele ora, os pastores, os missionários, surgindo do Senhor, ele ora com o coração dele. Ele foi otorgado por Deus para orar por aqueles que estão precisando, necessitados. E vocês também, todos que estão aí, têm poder de orar. Tem poder de orar, todos que estão aí presentes. Quando você sentir que tem que orar na sua casa, pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai, por um espírito seu, ore, porque você também está otorgado por Deus para orar. Senhor, Aleluia, glórias a Deus. glória, glória, glória. Não insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí não disse assim: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mãos carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifício, a oferta que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus do Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de ocupar o meu reino ao tempo de irmão, o Deus Messias, para lhe adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Então, quando Eliseu mandou que ele fosse embora, desejando boa viagem para ele quis dizer assim, que Deus deveria, porque ele, por ser um oficial do Senhor, prestando serviço ao rei, protegendo o rei, estando sempre com o rei, então, eu diria assim, que quando ele, o rei, se ajoelhasse, a ovelha dele, na mão teria que abaixar e levantar ele. E então ele achou, quando Deus vai fazer isso, vai achar que eu estou ainda adorando o Deus dele, mas eu não estou adorando o Senhor dele. Então, foi quando ele falou assim: Eliseu disse assim: adeus, boa viagem. Ele quis dizer: vá, que Deus vai ver o seu coração. Deus vai entender o que você está fazendo. Deus sabe que você aceitou, me aceitou, né? Então, meus irmãos, está aqui a palavra que essa palavra que é uma palavra tão fácil de entender, que Deus opera, Deus já vem operando desde o início de tudo. Jesus reconheceu esse fato e citou o discípulo dele, citou esse fato aqui. Então, meus irmãos, todos aqui, eu tenho certeza que seja aqui buscar uma cura, buscar uma bênção, através da oração que vai ser feita daqui um pouquinho. Vocês têm certeza que o coração vai ser Deus, aleluia! Todos vão sair daqui felizes com aquilo que você vai buscar. Vai preparar você na sua casa, na sua casa, no país seu. Todos vão sair abençoados. Tenham fé, acredite. Glória a Deus, aleluia! Eu quero aqui louvar um louvor que também fala da fé, para que esse louvor venha cair nos nossos corações. Amém. Aleluia. Eu acredito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Todos vão sair daqui com o coração alegre. Daquele perguntar. Todos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha, Deus! Glória a Deus. A sua fé chegou o momento
Deus, Aleluia. Que é pregado aqui, Glória a Deus. na campanha, e tudo que é pregado aqui na nossa igreja, vamos tomar posse, porque Deus opera naquele que tem fé, que acredita. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Eu agradeço muito a minha oportunidade, peço palmas para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não sei se você percebeu, mas quando o profeta Eliseu ele não saiu para receber Naamã, ele estava demonstrando que a cura, que quem opera não é o profeta. O profeta é um vaso de Deus. Mas entenda bem, quem opera é o próprio Deus. Por isso que Naamã não saiu do seu lugar, o Eliseu não saiu do seu lugar e mandou um recado. Vai lá, olha, mergulha 7 vezes, porque com certeza Deus vai te dar a cura. Deus vai entrar com providência na tua vida, aleluia, na tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se não sei se você também percebeu que sobre a leitura, lá em Lucas capítulo 7 do centurião, né, que aquele criado, ele nem ali presente estava na frente de Jesus, mas através da fé do centurião, o criado tomou posse da vitória. Eu quero te dizer o seguinte: através da tua fé, Deus vai fazer uma obra na vida do teu, na vida da tua família, através da sua fé, mesmo não sendo conhecedor da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abraça assim para o missionário em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Levanta, irmão. Nós estamos numa campanha de cura e libertação. Hoje eu estava conversando com Deus, trabalhando e conversando com Deus. Deus falava para mim: na minha igreja tem pessoas que precisam ser libertas. Então você que precisa ser liberto, que aceitou Jesus, tem algum vício, irmão, não tenha vergonha. Nós estamos fazendo uma campanha de cura e libertação. Venha aqui que Jesus vai libertar você. Agora, se você se amarrar em um banco, Jesus não tem como libertar você. Levanta, venha na frente. Jesus toma posse da sua vitória, irmão. Você tem que tomar posse. Eu vivo por fé. Você acha que eu não vivo por fé? Eu vivo por fé. Eu vivo pela fé. Eu posso falar que eu vivo pela fé. Eu já era para estar morta há muito tempo, mas eu estou viva pela fé. Eu acreditei que eu não ia morrer porque ele tomou maligno na minha cabeça. Eu criei, até hoje estou aqui. Jesus me curou. Jesus falou: vai lá no Nordeste, do jeito que você está. Eu falei: Jesus, mas eu não consigo, Senhor. Esse tomou na minha cabeça. Eu levei um acidente, tomou maligno na minha cabeça. A igreja não sabe todo o meu testemunho. E quando o médico fez a chapa, várias vezes, todas as chapas saíam que eu estava com tumor. E o tumor cada vez crescia, era maligno. E eu estava na beira da morte. Mas o Senhor falou: não importa como você está. Vá lá no Nordeste e pregue a minha palavra. Vá lá e pregue a minha palavra. Eu comecei a chorar, tomei um avião, fui lá fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus. Isso já faz 12 anos que o Senhor me curou. O Senhor trabalha desta maneira. E crê que o Senhor é médico dos médicos. Eu falei: a minha cabeça ninguém vai abrir, mas eu creio que o médico dos médicos vai curar. E você está aí, crendo que o Senhor vai curar, venha até aqui na frente, não demore não, irmão. Você está enfermo, você precisa de libertação, sai do seu lugar, irmão. Não tenha vergonha não, não espere. Ai, mas eu quero ser revelado. Você já está revelado. A palavra já revelou que você precisa se levantar, irmão. Levanta do seu lugar, levanta e anda. Vem aqui na frente, Jesus vai fazer a obra sobre a tua vida. Quantas vezes aqui tem pessoas, irmão, que tem pesadelo. Pesadelo, o Senhor mostrava para mim. Ah, você não tem vergonha. Você tem vergonha? Tem pesadelo, você não dorme. Você tem pesadelo, quando está dormindo, você tem pesadelo. Agora falando nomes de pessoas, vem aqui na frente que Jesus vai curar você. Irmão, você não vai gastar nada. E você vai de um monte de lugar por aí, você vai dizer que vai curar de pesadelo, vai curar disso, e não vai curar você de nada, irmão. Você está enfermo, vem aqui que Jesus vai curar e não vai cobrar nada para isso. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor Jesus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Na sexta-feira, para mim, é um pouquinho difícil, mas eu estou aqui para a glória de Deus. O nosso Deus é poderoso, amém? Eu peço às obreiras que fiquem atrás das irmãs. Nós estamos num trabalho, né, de curas e libertação, né? Qual o problema da irmã? O corredor aí, ó. O problema da irmã?
cabeça, me fala no hospital com a travesseira nas mãos, me parava. Diabetes alta, pressão alta. Mas agora dói as costas? Um pouquinho. Está doendo as costas? A cabeça está doendo? Não. Só as costas? Tá com peso nas costas. Está com peso? Vai sair agora, amém? Senhor Jesus, Pai eterno maravilhoso Deus, primeiro me ajude, amém? Põe as tuas mãos santas poderosas agora, agora nas colunas dela agora, todo mal agora, Jesus toda depressão, todo mal agora, toda dor nas costas agora, na cabeça, a planta do pé agora, vai terminar o meu Jesus, agora, vai terminar agora, em nome de Jesus, vai sair agora, sai agora, vai, em nome de Jesus, vai ficar de pé, em nome de Jesus, vai sair agora, pega a tua bagagem agora, eu vou mandar para 3, 1, 2, 3, aleluia. Deixa ela respirar. Vai com o pé grande. Você está bem? Está bem agora? Abaixa aí para ver se as costas estão doendo. Está doendo? Dói as costas? Amém? Glória. Pode sentar no seu lugar, as palmas para Jesus. Amém? A dor passa rapidinho. Mas tem enfermidade que é satânica, irmão. Eu tenho que entender isso, é satânica. Coisa satânica. Eu fui do centro do Candomblé, eu vi o que era naquele lugar. Eu me criei no Candomblé. Mas eu mostrei para Satanás que ele não era nada. Quando Jesus entrou na minha vida, ele disse que ia me matar. Mas eu estou vivo até hoje. Você pensa que ele achou que ele perdeu? Ele quer perder? Ele não quer perder, não. Eu tive que tomar um maligno na cabeça, eu creio que foi permissão de Deus, mas eu estou aqui. Eu posso falar, eu pisei na cabeça do mundo. Pise na cabeça de Satanás, irmão. Mas vem, olha, irmão, é uma campanha de cura e libertação. É algo que só Deus sabe, né? Para você ser liberto, para você ser curado. E você que está